Aproveita, dá uma sugestão de Agradeço. Obrigada. Uma vez. Posso Obrigada. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olá, bem-vindos ao OdontoCast, o nosso podcast sobre o dia a dia no consultório odontológico. Quero agradecer a todos que estão aqui, pais, mães, amigos, pacientes, profissionais, colegas, e dizer que se vocês estão gostando do nosso material, curte, comenta, compartilha, porque isso faz muita diferença para a gente continuar produzindo o nosso material. Quero agradecer a Hype, né, que realmente é só chegar aqui, vir, gravar, conversar, eles fazem todo o resto, sobem o episódio e deixam o trabalho realmente impecável. Agradecer também ao Odontos, que é a clínica que eu trabalho, que me deu toda essa noção multidisciplinar e também de promoção de saúde. E hoje que a gente fala no aumento da expectativa de vida, né, também sobre longevidade. Quando a gente fala sobre longevidade, a gente também fala sobre saúde oral. E quero agradecer a Tomograph, que é a clínica de imagem aqui do nosso estado, que é realmente maravilhosa. E quando eu digo maravilhosa, não é só no material, não é só no atendimento do paciente, mas também no atendimento para o profissional. Porque a gente sabe, como profissional, que tem alguns casos que são mais complexos, são urgentes e de difícil diagnóstico. Então, tu poder contar com uma equipe que realmente entende a necessidade desse profissional faz muita diferença. Então, Fred, em nome de toda a tua equipe da Tomograph, muito obrigada pelo teu trabalho, pela tua ajuda, pela compreensão para os profissionais e principalmente por acreditar nesse projeto. E hoje, então, estamos iniciando a nova temporada do OdontoCast. E quem vem acompanhando todos os episódios, a gente tem quase 40 episódios gravados, vê que a gente trouxe diversos profissionais, um melhor que o outro, todos maravilhosos nas suas especialidades e profissionais que realmente estão com a mão na massa. Mas tem uma pergunta que está sempre latente em mim e que, de certa maneira, eu não consegui responder com os outros episódios, mas hoje eu acho que a gente vai responder. Como fazer uma clínica permanecer? Como fazer os clientes permanecerem? Como fazer uma equipe permanecer? Como profissional, eu tenho que agir na minha trajetória para fazer uma clínica de relevância. E eu sempre digo, né? A tua história vale mais do que teu stories. Porque o stories a gente coloca o que a gente quer, mas é a história que fala sobre a gente. Então, hoje eu tô aqui nada mais, nada menos que profissional, professor, amigo, dentista, um pouco de tudo, que eu acho que tu é referência aqui no nosso estado, no Brasil e também de forma internacional, quando a gente fala de clínica privada, gestão, fidelização, relevância clínica e um atendimento de excelência. Então, Celso, mais uma vez, muito, muito obrigada por ter vindo, pelo teu aceite, por me ouvir. Agora é a vez dele falar, porque vocês sabem que eu converso bastante, né? Então, hoje ele vai ter a oportunidade de falar. Celso, eu queria que tu contasse, além de tudo que a gente vai conversar um pouquinho, quem é o Celso Hort? Bom, primeiro, a responsabilidade aumenta, né? Depois de tudo que tu falou aí, mas não é tudo isso. Com certeza não, mas o Celso Hort nunca planejou essa clínica com essa estabilidade que ela tem hoje. Foi sem planejamento na época. Hoje eu saberia planejar, na época eu não sabia. As coisas foram acontecendo. Então, o Celso conhece a odontologia do fundo do poço, a pior odontologia que tinha, porque quando eu saí da faculdade, eu formei na Federal, eu não tinha emprego. Eu fui trabalhar num subemprego. Fui trabalhar num sindicato rural, onde eu trabalhava em nome do outro profissional, onde chegava no final do mês não tinha mais nada para receber, porque eu já tinha pego em adiantamento, não tinha mais nada. Então, eu vivia da educação física, como professor de educação física e depois como treinador de voleibol durante 15 anos feminino e depois masculino e aí por aí afora. Então, chegou um momento que o Celso pensou assim, não vou mais continuar na odonto, porque eu não tinha paciente, eu não tinha convênios. Hoje o convênio é entregue na tua porta. Na época, para ter um convênio, eram poucos. E para tu ter um convênio, por exemplo, do INSS, só se tivesse um padrinho político, senão não teria. Verdade. Então, eu não tinha. Então, isso era uma luta. E já na área esportiva, eu tinha rendimento, pelo menos bom, né? Comparando com a odontologia. E chegou um momento, então, eu vou parar com o odonto. Mas
pensando, conversando com um amigo muito próximo, eu resolvi que eu tinha que tomar uma atitude, ou uma ou outra, porque o voleibol me consumia muito. A gente já estava disputando Liga Brasileira, viajava muito, e tinha o glamour desses campeonatos, Esporte, é. desses campeonatos. Então, tudo isso, e a clínica, nada. Mas aí aconteceu de tomar uma decisão, e eu tomei a decisão e vou largar o vôlei. E vou apostar na odonto, que era o que eu queria no início e não passei no primeiro vestibular. Então, larguei o vôlei de uma hora para outra, pedi a minha demissão, tem a carta até hoje datilografada, né? Sim, que a gente fazia até aula de hoje. datilografia. E o dono da empresa que patrocinava, até hoje é meu paciente, e apostei na odonto. Eu tive sorte. Então, quando as pessoas dizem, a sorte não existe, para mim a sorte foi o tempo todo. Porque existe 2 tipos de sorte, né? Uma de estar na hora certa no lugar certo, e a outra de estar na hora certa longe do lugar errado. Então, aconteceu isso para mim. E eu pude viver exatamente a época onde a adesão apareceu. Então, quem trabalhava com amálgama como eu, onde todas as restaurações, para os jovens, provavelmente nem vão saber como funciona isso. Claro. Era uma retenção mecânica, não havia adesão nenhuma. E entre a adesão, a gente mesmo ficava em dúvida. Eu me lembro que os primeiros laminados que eu fiz foi em 1992. E eu coloquei aqueles laminados, e na época eu fui viajar para um congresso na Suécia e fiquei pensando, lá vai cair tudo. Como é que aquilo vai parar? Não tem jeito, eu não entendi aquela química. Não existia adesão. E aí foi muita sorte viver aquele momento, né? O momento que a estética começou a entrar, a história mesmo dos laminados. Então foi toda uma sorte que eu tive ali. E dentre várias situações da minha vida, que eu tive muita sorte. E, na verdade, eu acho que hoje, como a gente está falando hoje, claro, a gente está buscando a história passada, mas hoje os jovens e todos os profissionais, a gente quer acontecer muito rápido, né? Porque hoje tem uma velocidade, a internet, as redes sociais, tudo é muito veloz. E a odontologia, ela não acontece tão rápido, né? Ela tem uma curva de aprendizado, ela tem todo... Eu sempre digo, né? A gente tem que subir degrau a degrau, só não dá para subir a escada errada, né? Exato. Não podemos subir a escada errada. Então, é um começo difícil, né? Eu, em muitos momentos, eu também tenho 30 anos de profissão, muitos momentos, tipo assim, isso aqui não é para mim. Porque eu sou uma pessoa super expansiva e era algo que é um pouquinho mais, né, fechado, mas trabalhando com equipe a gente acaba tendo troca. Mas é um começo difícil, né? Eu acho que a pessoa tem que estar muito, assim, firme, sabe? Muito com o propósito para poder seguir em frente. Imagina, no esporte, eu primeiro como treinador, depois como preparador físico, eu tinha atividade, quando já era o profissional mesmo, atividades de 6 horas por dia. Hiperatividades, né? Claro. Era um momento, tu não parava um minuto lá dentro. E aí tu vai para uma cadeira, para um mocho, sentar dentro de uma sala e te concentrar só naquela pessoa. É difícil. É uma mudança. Mas, em compensação, o esporte me trouxe vários benefícios que eu considero que, se eu não tivesse passado pelo esporte coletivo, eu não teria. Que é a disciplina. Né? Trabalhar em equipe. A disciplina de pontualidade, de obedecer a cultura do treinamento, o que acontecia no treinamento tem que executar, como fazer um treinamento, como preparar um atleta, né? E depois aprender a ganhar e perder, que nem sempre a gente consegue fazer os resultados que a gente imagina, né? Quantas vezes a gente faz um trabalho, vai ver, puxa, não ficou legal. É verdade, claro, Vou e ter faz que fazer parte. de novo, ou o paciente não gostou, né? Tem isso. Aprendi que nem sempre, quando a gente não ganha, tem outras pessoas melhores. Então, no esporte, quem não está jogando bem sai, entra o outro. Né? Aprender a se machucar, quer dizer, a parar, a ter que parar muitas vezes forçadamente, por algum motivo. E, claro, aprender a criticar e ser criticado, porque no esporte a gente incentiva a crítica. E isso foi uma coisa que eu levei, todas essas coisas eu levei para dentro da clínica. E eu sempre estimulo a pessoa que entra lá dentro, a primeira coisa que eu falo, tu vai ter que aprender a ser criticada e tu vai ter que criticar, tu questiona, tu não vai ficar engolindo coisas aqui porque alguém te disse que tem que ser assim, não. Traz as tuas convicções também, Claro. argumenta
e a gente vai poder aí sim E entrar que em... as pessoas levam, às vezes, a crítica muito pro coração. Né? Aí eu tinha escutado essa expressão, eu não tinha entendido a primeira vez que me falaram, né? Como algo pessoal. E não é. Não. A gente está criticando o fato, aquela atitude, e que nós temos que mudar, melhorar e ela funcionar melhor. Não tem nada a ver contigo, com aquela pessoa, com outra. Esta atitude, este modelo é que não serve, né? Exatamente. Então é sobre isso, é sobre melhorar os processos, né? Mas é difícil quando a gente trabalha com pessoas, é difícil, né? Porque cada um tem uma maneira de ser, né? E aí é que a gente vai formando equipe com pessoas diferentes que vão se adequando à nossa mentalidade, né? Mas dentro do esporte coletivo não tem essa opção. Não tem Tu essa tem que opção. aceitar a crítica do teu colega, aceitar a crítica da comissão técnica e tu tem que considerar que não é ofensa pessoal. É crítica construtiva. Porque se uma pessoa estiver falhando, O grupo... todo mundo perde. E isso Exato. vale para a clínica. Exato. Uma pessoa falhando, ela joga, pode jogar qualquer tipo de coisa que está fazendo de bom, ela joga para fora. Exato, exato. É, mas tem que ter esse aprendizado, tem que ter essa Tem que noção, ter. essa mentalidade, né? Ai, Celso, assim, eu teria tanta coisa para te perguntar, assim, porque eu acho que tu é uma pessoa que tem muito conteúdo, né? Porque 50 anos de história, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Mais na caminhada. Mas eu queria falar, assim, um pouquinho do teu começo, porque eu sei que muita gente jovem escuta o nosso podcast, né? Por quê? Porque a pessoa quer ouvir a experiência do outro, o que ela pode melhorar, né? Se tu tivesse, assim, o teu começo, né? Se tu tivesse que dizer algo lá, quando tu iniciou, isso aqui eu teria feito exatamente igual, isso fez diferença até hoje na minha vida. Ou, não, tu sabe que eu comecei assim e eu tive que mudar de rota, isso é uma coisa que eu diria para a pessoa, não faz. Né? Algo que tu saiba que fez diferença na tua organização, na tua relevância, que na época tu não pensava, mas que acabou fazendo a diferença. Sabendo o que eu sei hoje, eu diria para o jovem que sem querer na época, eu nunca coloquei dinheiro como objetivo. Foi sem saber. Ele era a consequência. Então, eu coloquei sempre na frente uma coisa que nem sei de onde veio, mas que hoje prevalece em qualquer área, qualquer especialidade, o que mais se fala era o cuidado, era cuidar da pessoa. Então, o jovem, quando começa, há pouco tu falou, a pressa de fazer, de atender, de ter... Não é assim que funciona. Se um jovem que estiver começando hoje tiver uma agenda de um paciente num turno e outro no outro, ele vai, pelo modelo que ele vem da faculdade, talvez ele vá atender esse paciente em 1h30, no máximo, vai fazer o procedimento e deu. Acabou. Quando eu diria para ele assim, fica o maior tempo possível com esse paciente, não na cadeira, porque ele está no atendimento. No atendimento, conhecer essa pessoa, se comunicar, construir relacionamentos. Isso também o esporte me deu. Eu aprendi a construir relacionamentos com as pessoas. E isso foi se consolidando ao longo do tempo, uma facilidade talvez pelo esporte de se comunicar. Então, que o jovem hoje ele tenha essa visão do cuidado em primeiro plano. Isso hoje está normatizado, claro. Mas antigamente não era assim. O paciente vinha, fazia um trabalho e ia embora. Exato. Era assim que funcionava. Claro. Ele vinha resolver o problema dele. E nós também, no caso eu também, sem saber do nada, eu não fazia só o trabalho. Eu fazia o que eu chamo hoje, quando a gente trabalha em prevenção, quando eu chamo de uma profilaxia, a gente já fazia sem saber a profilaxia investigativa. Eu já estava buscando para ver se o paciente teria que voltar ou não, né? Porque o paciente hoje ainda, ele vai no dentista, se ele fizer uma limpeza, provavelmente vai ter problema ali na frente. Se não tiver essa visão de investigação, se não tiver essa visão de cuidado, de procurar para saber se esse paciente está bem, então vai acontecer o quê? Vai acontecer que daqui a 3, 4, 5 meses o paciente volta com um problema e vai dizer, como é que não viu? Então, quando alguém fala em limpeza, eu diria para o jovem, pelo amor de Deus, vocês não fazem limpeza. Ai, gente, não, deu. Pode terminar, podemos terminar. Sabe que eu sempre digo, gente, paciente meu não vem fazer limpeza, vem fazer
revisão. Exato. E aí eu sempre digo, gente, tu acha que tua limpeza, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, vai manter a tua boca limpa? Não, quem tem que fazer limpeza é tu. Exatamente. Ninguém vai no médico uma vez por ano e diz, ô doutor, faz um esfregão e depois eu faço a manutenção. É claro que para fazer a revisão a gente sempre acaba tendo que limpar um pouquinho, um tártaro. Mas claro. Não, sempre tem alguma coisa. Mas se eu faço, eu sempre digo pro meu paciente, se eu estou fazendo uma limpeza muito importante, tu chegou atrasado. Primeira coisa, né? Porque não pode, ai, que delícia, outra boca. Eu fico apavorada, porque eu digo, então, como é que tu tava no fim de semana? Eu espero tu não ter encontrado a minha filha na festa. Eu falo para eles, eu tô tendo jovem, entendeu? Tá certo. Eu fico preocupada, né? Então, assim, eu sempre digo, né, gente, a limpeza quem tem que fazer é o paciente. É um autocuidado. Agora, tu tem que vir para revisão, porque hoje a gente sabe que além da cárie, da gengivite, a gente tem lesões não cariosas, a gente tem a bifração, a gente tem outro que a gente tem que ter um olhar diferente, em especial nesse paciente adolescente que vai introduzindo muitos hábitos novos, né? Na adolescência, né? Então, eu acho lindo que tu falou, porque assim, ó, eu sempre falo isso e ninguém fala. As pessoas estão no Instagram e dizem, oi, já fez tua limpezinha hoje? Eu digo, ai, meu socorro. Horrível. Não é sobre isso. Horrível. E aí, quando às vezes fala de consulta, a minha irmã é bem comerciante, tá? E aí ela me diz assim, Moa, é muito cara a tua limpeza. E sabe o que eu respondo para ela? Não, minha limpeza é de graça. Eu dou na consulta de revisão. Porque a limpeza é muito pequena. Agora, tu ter um olhar de uma pessoa que estudou, que sabe diagnosticar, que tá... É outro olhar, né? Ai, doutor maravilhoso. E aí vem doutor outra Celso. coisa, né? O Adorei. jovem, muitas vezes eu vejo clínicas que o recém-formado, o dentista iniciante, nos primeiros meses, primeiro ano, já sai fazendo a profilaxia. E eu acho um crime, porque eu sempre acho que os melhores profissionais da clínica é que tem que fazer a profilaxia, porque eles vão ter Porque um tá o entendimento diagnóstico. clínico. O entendimento clínico de poder enxergar todo, porque não é só olhar se tem tártaro, se tem biofilme, não, ele vai ter que olhar se tem algum problema de alguma lesão, alguma coisa, e vai ter que investigar. E também não ter pudor de pedir exames nessa hora, porque tem coisas que nós não vamos enxergar. Então, exames radiográficos, uma profilaxia, na minha visão particular, Não, na minha também. essencial. Paciente... É o nosso exame de sangue. Exatamente, tem que fazer. E se o paciente tem problemas já fez endodontia, tem próteses, tomografia. Claro. Tomografia. Nós temos que parar também com esse pudor inconsequente de que tem excesso de radiação. Não tem excesso de radiação. Claro. Tem vários trabalhos. Hoje, já mostrando. A Academia Americana hoje já não só sugeriu, como disse, quase que obrigando as pessoas a não usar mais blindagem nas radiografias. Isso no Brasil vai levar tempo para chegar ainda, claro. Tem aviso. Mas para mostrar que uma radiografia periapical tem uma radiação de caminhar na rua, uma tomografia odontológica 50 vezes menor que a tomografia médica. Essa tem radiação. Sim, sim. Então, é que a nossa conibinha ela é bem menos. Né? Como nós vamos enxergar algum problema numa endo, como nós vamos enxergar algum problema de uma lesão endopério, alguma coisa, sem sondar, sem examinar claro. E sem ter uma imagem radiográfica. Então, claro. Não é qualquer um que pode fazer isso, Mônica. Concordo. Eu não entendo um jovem despreparado sentar ali. Vai jogar ele às feras. E quando tu está falando esse jovem despreparado, ele ainda é uma pessoa que cursou a faculdade de odontologia, ainda aprendeu, deveria ter aprendido várias coisas. Várias clínicas não é nem o jovem dentista. É a auxiliar, é a TSB. Aí é limpeza, né? Aí é limpeza. Aí a pessoa me diz o seguinte, eu fui, mas o dentista não viu. Aí eu digo, sim, mas é que tu foi para fazer limpeza. Tu não foi para fazer revisão. Então, existe ali um problema de conceito, né? Exato. O que é uma consulta de revisão e o que é uma consulta de limpeza. E aí, até essa semana eu tive um caso de um paciente, mas ela vai fazer a limpezinha lá, que é do convênio. Eu acho maravilhoso, tá ótimo fazer a limpezinha. Tá tudo certo, né? Porque parece que a gente, porque é particular. Mas não é isso. Mas tu só vai fazer a limpezinha. Tu tem que saber que tu não tá fazendo a revisão. A primeira pergunta que eu faço quando alguém me diz, e dizem, né? Uhum. Nessas limpezas que tu vai fazer, o pessoal radiografa? 95% me diz assim, não. Digo, então, já está com problema. Claro. Já tens um problema. Como é que a pessoa vai enxergar isso? Me explica. Como é que eu não consigo enxergar? Aqui ninguém na clínica enxerga sem fazer os exames. Mas sabe que isso até, eu trouxe o Fred da Tomograph, né? Que ele veio aqui também falar sobre exatamente imagens, né? E ele me diz, Mônica, é como tu vai no médico.
ele tira a tua pressão, teu peso, mas ele te pede exames de sangue, ele não tem como ver, né? Então, assim, ele diz, o nosso exames de imagem, a nossa radiografia, é o nosso exame de sangue, a gente Claro. precisa, né? Então, é sobre isso. Ai, maravilhoso. Aliás, eu vou abrir só um parênteses aqui, porque tu começou falando da tomografia e do Fred, eles nos causaram um grande problema, a tomografia, precisa ser dito. Nós temos 2 ou 3 clínicas em Montenegro, centro de radiologia, que fazem todos os exames. E quando a gente mandou o primeiro para tomografia, não conseguimos mais parar. Então, hoje nós temos que fazer os nossos pacientes virem a Porto Alegre na tomografia, porque realmente é o melhor centro de eles são imagem assim. que eu conheço, é o melhor. Eu também. Claro que deve ter outros muito bons, mas eu considero eles, nós consideramos na clínica, e tu falaste uma coisa assim, o suporte que eles dão, o suporte é muito importante. Isso vale na nossa profissão, então eles fazem exatamente isso. Exato. Sabe que eu tive um paciente, assim, trauma, foi um horror. Ele saiu do consultório, eu liguei para a tomografia, ele foi para lá. 15 minutos depois ele estava fazendo tomografia e o Fred lendo para mim o vídeo. Exato. Então, assim, claro que eu sei que isso não é uma coisa que ele pode fazer todo dia, toda hora e para todo paciente. Acho que faz. Não, ele faz. O Fred faz. Mas o que eu quero te dizer é ele ter essa noção de que eu preciso, sabe? Que ali vai fazer diferença, né? Então, isso é muito maravilhoso. Eu digo, né? A gente tem uma equipe lá dentro da clínica, né? A gente, eu digo eu e tu temos, mas o radiologista, ele não está dentro da clínica, mas ele faz parte da tua equipe, Totalmente. né? Tem que ter o nosso radiologista de estimação, que nem dizer. Muito bem. Vou em tópicos, porque assim, não dá, né? Eu quero um pouquinho de cada coisa. Eu não sei como é que nós vamos fazer isso, eu vou ter que chamar ele mais umas 6 vezes. Ele não vai vir, porque ele tem que atender os pacientes dele, então eu tenho que aproveitar. Sobre pacientes, né? Queria falar um pouquinho, assim, tópico pacientes. Sempre que a gente fala como captar pacientes, né? A gente vê muito assim, claro, uma pessoa que está começando a clínica, o que ela pensa? Como é que eu vou captar? Se é pela rede social, né? O boca a boca, aquela questão. Mas a gente que já está há mais tempo, tem 10, 15, 20, 30, 50 anos de clínica, né? Eu sempre digo assim, o paciente que já está lá na clínica, né? Como fidelizar esse paciente que já confiou? Às vezes eu vejo gente com paciente, tem toda uma clientela, todo um pessoal que já confiou, que está ali, e ele está meio que à deriva e a pessoa está lá postando no Instagram, sabe? Como lidar com essa questão, assim, do paciente que já está ali? Que às vezes a pessoa, eu preciso de mais paciente. Não, tu não precisa de mais, tu precisa atender bem e cuidar bem do paciente que está ali. Como que tu enxerga isso? Eu enxergo dessa mesma forma. Antes de se preocupar em captar novos pacientes, é manter os seus. Não se consegue manter todos. Sempre vai se Claro. perder algum pelo caminho por vários motivos. Vários. Tem motivos próprios da própria clínica que pode ter falhado em algum momento, Claro. mas tem os problemas pessoais do paciente, que muitas vezes perdeu renda, não pode mais frequentar uma clínica privada. Claro. Paciente que aconteceu alguma coisa, pode ser isso. Mas a gente trabalha muito. Nós, na captação de paciente, nós somos amadores se formos falar em redes sociais. É que nem Totalmente amadores. Um horror. A gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa, agora, com o marketing interno. Se a gente for falar em marketing interno, eu diria assim, aí nós somos especialistas. Porque o que a gente faz para quando o paciente está em tratamento, porque existe uma coisa de que pouco se fala, mas um paciente que está em tratamento, existe um espaço invisível que é entre as consultas, onde ele não está lá dentro. Esse espaço invisível a gente tem que cobrir como? Com comunicação. E aí comunicação direta e personalizada. Nada de programas pré-prontos, de WhatsApp, etc. e tal. Nada disso. É direcionar a comunicação. Dá trabalho? Dá, mas a nossa comunicação é toda ela direcionada, desde a confirmação do paciente para os seus horários, totalmente personalizado, todo o trabalho é feito assim. Então, quando a gente não supre esses espaços, a gente pode deixar vago esses espaços. E não é só entre consultas, às vezes é entre revisões. Exato. Entre revisões. Então, essa comunicação tem que se manter ativa de uma forma que seja interessante e não interesseira, que seja oportuna e não oportunista, porque o paciente percebe, agora começou a comunicação, porque provavelmente a agenda está vazando, né? Claro. Está ociosa. Não me dava oi nunca mais. Exatamente. Então, não se perca essa comunicação. A gente teve uma experiência muito incrível na época da pandemia,
porque a gente já se comunicava com os pacientes e continuamos nos comunicando durante a pandemia ali, foi muito, muito, muito interessante. Então, não se perca alguns espaços que o paciente precisa de nós, nós na parte interna e quando o paciente sai, que é antes, durante e depois, a comunicação, sempre. Claro. O pessoal fala em pós-venda, eu acho horroroso esse termo, mas tudo bem. O pós-operatório, Pós-atendimento. porque tá o tudo pós-operatório, não precisamos pensar que o operatório é cirurgia, o operatório foi o atendimento mesmo. Então, nesses espaços nós estamos presentes sempre, sempre. Se o paciente fez uma endo num dia, naquele mesmo dia nós vamos entrar em contato. Naquele mesmo dia. bem. Sim. Se o paciente fez uma cirurgia, meu Deus, é certo, naquele dia, no dia seguinte, 2 dias depois, e Mas assim a o gente tempo todo. aprendeu muito assim, né, professora? Porque assim, ó, eu me lembro, qualquer cirurgia, eu faço uma exo de tecido, né? Eu ligo, já passou anestesia, tá isso. bem, sabe? É de praxe, mas eu acho que a gente também foi educado dessa maneira, porque a gente vem de uma odontologia mais antiga, né? Eu acho que a Sim. gente não tinha essa velocidade, essa pressa, né? Então, para mim, isso às vezes é mais importante do que atendimento, saber Mas se ele tá bem. na área médica tu não vê isso. Não vê, né? Nada que não não. vê, não vê, é Nada, verdade. porque eles trabalham em escala. Isso é outra coisa que o jovem tem que aprender. E trabalhar em escala é quando ele vai atender convênio, aí tem que ser escalado. Claro. Quando ele está em franquia, é escalado. Agora, na privada, escalar paciente é tiro do pé. Não é fazer eu termino o meu trabalho, porque muitas pessoas falam em hora clínica, mas acho que a hora clínica é considerar o valor dos custos, Sim, operacionais. dos custos fixos, quanto custa o aluguel, para poder calcular. Não, o atendimento tem um custo embutido que é o entorno, que é o que impacta, Claro. que é o que poderá gerar que esse paciente vá falar e vai influenciar lá fora. Claro. Que a nossa captação hoje, por incrível que pareça, por mais que se fale que é nas redes sociais, a nossa captação ainda continua Do boca a muito boca. com indicação. Um boca a boca mais virtual, talvez hoje, mas ele existe ainda. E como é que eu vou explicar que numa cidade como a nossa, que não tem shopping, não tem nem escada rolante, porque para andar tem que vir a Porto Alegre, atração. Então, como é que nós vamos explicar que nós temos 70% dos nossos pacientes vêm de fora da cidade, de outros estados, de outros países? Não tem como explicar um negócio desse. Os caras são bons? Não, tem gente muito melhor que nós, muitas pessoas. Então, não é isso. Eu entendo cuidado e a confiança que vai se instalando a partir desses procedimentos que quando a gente mostra dentro da clínica como é que a gente trabalha. É que a pessoa sabe que tu tá cuidando dele. Exatamente, sabe que é isso. É sobre isso, né? Tu sabe que uma vez eu tive um paciente que foi morar 1 ano fora. Aí ele me manda uma foto do dedo do pé que tinha infeccionado. Aí eu digo, oi amor, a tia é dentista. Guri com 19 anos, eu atendi ele desde os 2, e ele me disse, tia Moa, que assim, ó, eu tô cheio de remedinho aqui que a minha mãe mandou na necessaire, e eu não sei o que usar. E assim, tu é minha referência. Tá entendendo? O guri tem um negócio no pé. Mas é isso. E ok, Isso é solucionamos, ótimo, né? porque a gente é mãe, e mãe, eu digo, né? Mãe tem várias profissões, né? Dentista, professora, médica, psiquiatra, cozinheira. Mãe é um pouco profissional em todas as áreas. Mas eu digo assim, na hora eu fiquei meio... Mas depois eu digo, que coisa mais linda, né? Ele, tipo, te amou, tu vai dar um jeito. Né? Então, eu acho que é sobre isso, né? E outra questão, às vezes, assim, tem paciente, vem desde pequeno, faz a horta, faz o clareamento, tá todo alinhado, chega a época do cis, né? Aí tu diz, olha, nós vamos marcar com o cirurgião bucomaxilo, vamos marcar com... Não, marca para fazer já. Como é que é? Tipo, tu não quer conhecer, não quer conversar. Não, tu vai estar junto, né? É uma confiança, tipo assim, eu não vou fazer com ninguém que não seja... E isso é maravilhoso, porque a pessoa sabe, tipo, ela vai me cuidar. Qualquer coisa que vai acontecer, me cuidar. Então, eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que isso que tu falou, quando o paciente se sente cuidado, que ele vê um cuidado genuíno, dificilmente ele vai trocar. Porque ele não tem gente que vá ao dentista, que vá ao médico, sem algum tipo de preocupação. Claro. Tu não vai lá, acordei, hoje eu vou no dentista. Tu poderá ir, sim, a fim de um cuidado estético, vai ter um jantar à luz de velas à noite, quer fazer uma limpeza, quer fazer um clareamento. Tá tudo bem. Tá tudo certo, mas vai por algum motivo. Agora, no geral, a pessoa vai porque quer prevenir algum problema,
já está com algum problema, né? Ou realmente vai querer corrigir a parte estética. Então, se ele vê que tem verdade lá dentro da tua clínica, dificilmente ele vai te trocar. Vendo o cuidado que tu tem, tudo que faz parte da cultura da clínica, e também não é só do dentista, é isso que tem que estar claro. Nós falamos de equipe antes. Se o dentista trata maravilhosamente bem o paciente dentro da sala clínica, quando ele sai para a área da linha de frente ou da recepção e ele vê um outro tipo de atendimento, aquilo pode jogar fora tudo que foi feito. Tudo, claro. Seja na chegada ou na saída. Eu sempre digo que eu considero a saída tão ou mais importante que a chegada. Porque a pessoa chega, parece que tem tapete vermelho. Na saída, a pessoa vai. Vamos falar da mulher. A mulher chega lá toda maquiada, toda penteada, sai terminada de um atendimento de 1 hora, 1 hora e meia. Sim, já sai sem batom, já molhou o rosto, já o cabelo tá assim, já tá uma bagunça. E aí chega lá na linha de frente, paga, já recebe, já remarca ou não e vai embora. Quer dizer, ela saiu, como se fosse jogada. Ela chegou lá, pegou o produto e foi embora. Não, a saída é muito importante. Claro. Nós sempre trabalhamos muito de a saída. acompanhar, né? Muito de acompanhar, também. de tentar ficar ainda lá depois do atendimento, tentar manter algum tipo Claro. de troca de ideias, de bate-papo, porque a gente também precisa saber quem são as pessoas. Conhecer Claro. as pessoas, não só Claro. como o teu paciente que tu não sabe nada dele. Eu preciso saber quem é a Mônica, o que a Mônica faz, o que a Mônica gosta, sabe? Eu preciso saber quais são os hobbies que ela tem. Exatamente isso. Sabe que dos episódios que eu fiz, eu entrevistei uma guria maravilhosa que ela está trabalhando nos Estados Unidos, em Miami, né? E aí ela disse assim, Mônica, quando tu convida uma pessoa para jantar na tua casa, né? A pessoa janta na tua casa e aí tu faz para ela um churrascão. E aí tu descobre que ela é vegetariana. Oi? Me aconteceu. Mas é que nós somos gaúchos. Mas o que eu quero dizer, ela disse assim, quando tu convida uma pessoa, tu te prepara para receber essa pessoa. Então, tu pergunta o que tu gosta de comer. Papá. Claro, nós não vamos acertar tudo, ok? Mas tu te prepara. Quando tu vai atender um paciente, às vezes essa pessoa esperou 1 ano para vir. Ela está na expectativa. Ela, eu vou no dentista, é um momento de cuidado que ela está se dando, em vez de dar outra coisa, ela está se dando aquilo de presente. E tu atende assim, atrasado, passa rápido o paciente, eu vou lá responder o WhatsApp, vou lá. Aí tu chega... Na frente do paciente. Né? Isso. Aí o paciente passa, tu senta esse paciente e diz, tá, não sei o que... peraí, eu não me lembro, eu vou lá olhar na tua ficha. Eu não me preparei, eu não sei se ele é vegetariano ou não. Então, assim, mínimo, eu vou terminar, eu vou primeiro dar uma olhada na ficha. O que eu fiz na última consulta? O que a gente combinou? Eu vou receber esse paciente. E muitas vezes a gente vê... E não estou julgando, porque né, quem trabalha às vezes está na correria, tem seus dias difíceis. Né? Tu não pode, uma pessoa que demorou 1 ano para vir, vai passando ele lá e aí abre tu, tipo, o que tu vem fazer aqui? Não dá, né? Ou até pergunta para o paciente, o que é que nós vamos fazer hoje? Ah, não, socorro. Mas eu escuto. Às vezes claro. eu escuto e eu começo a tremer. E isso é que é complexo, né? Mas não tem uma situação aí que para nós é dentro dos processos, um deles é brifar quem não atendeu esse paciente ainda. Por exemplo, vai para o endodontista, lá vai ser atendido. Então, no caso do Wesley, o nosso endodontista, ele é brifado antes. Esse paciente é assim, é assado, ele tem fobia por agulha, ele não consegue ficar muito tempo de boca aberta, né? Ele entra brifado. Evidentemente que ele já leu o prontuário e já viu as imagens. Ninguém entra para lá para sentar na frente do paciente e abrir o computador. Não, já viu antes. Não, claro. Isso é cultura, é cultural, mas faz parte dos processos. Exato. Impossível entrar assim. Está certíssima. Sabe que uma vez a gente até estava falando há muito tempo atrás, e aí eu vi isso num filme. Olha que coisa, como a gente sempre vai aprendendo, né? E trocando experiência, vai conversando. E aí... Era um filme sobre, tipo, Diabo Veste Prada, sabe? Aquela que mandou, né? E aí falava sobre feedback, né? Que o feedback é uma coisa maravilhosa, mas ele depois, né? E aí ele falava, uma boa empresa, ela tem o forward, que é o antes. Não é o depois que deu errado, tu conversar com o teu dentista, pois é, não sei, mas é que eu não sabia, então a próxima tu melhor. Não é antes, é exatamente isso que tu faz com o teu paciente. É colocar tudo para não ter o feedback, claro. para ter antes.
ele é assim, ele gosta que tenha uma almofadinha, ele enjoa, Isso. ele não gosta do sugador mais para trás, ele não gosta de estar tão deitado. Sabe que a pessoa já se sinta que a outra pessoa sabe quem tu é. Né? O dentista que está te atendendo sabe quem tu é. Não é porque tu trocou o dentista que agora tu é um desconhecido dentro da clínica, que já é uma clínica que tu frequenta, né? E a partir daí a transição, ela está comprometida se tu não fizer isso. Não Exatamente. tem transição. Aí a pessoa vai chegar lá, depois bem quietinha na linha de frente, vai dizer assim, olha, pode me marcar com a Mônica na próxima? Que não Porque, deu. vai acontecer isso. Exato. Estava falando assim, em conhecer paciente, né? Nós somos do antes de Cristo ali, né? Então, em 99, nós tínhamos na sala de espera, a FIFA lá odeia que eu falo de sala de espera, tem que ser sala de recepção, ninguém vem aqui para esperar. E é verdade. Antigamente esperava, agora ninguém mais quer esperar. Espera. Aí a gente já tinha um álbum onde tinha todos os DVDs que nós tínhamos na clínica. Então, o paciente, enquanto ele estava lá, ele escolhia o que ele queria assistir, na época do DVD, né? Sim, agora ele está no celular. Não, agora o YouTube Premium, daí tu joga, fica lá. Aí ele escolhia, ele entrava na sala clínica e já estava rodando o DVD dele. Então, a gente privilegiava o quê? Não o que o dentista gostava de ver e de assistir, mas o que o paciente gostava de assistir. Então, sempre foi assim. Então, hoje com o YouTube melhorou, é bem mais fácil, mas tem alguns casos interessantes. Então, eu tenho algumas preferências musicais, aqui não é o ponto. Mas aí uma paciente chegou, ia passar a tarde comigo, eu atendo muito por turno, o paciente ficou uma manhã, uma tarde. E aí eu entrei, depois a auxiliar perguntou, o que vamos assistir aí hoje? Ela pegou e colocou. Quando eu entrei, estava tocando música de sofrência. Foi a tarde inteira música de sofrência. Eu queria morrer no final do dia. Bom, mas ela tinha a hora sexta de novo, tarde inteira. Eu digo, mas eu vou me antecipar e vou chegar antes. Aí. Só que no momento que eu ia entrar, a FIFA me chama lá na frente, ou a Fábio, não sei o que, eu saí. Quando eu voltei, estava lá música de sofrência. Eu passei 2 tardes ouvindo. Eu até achei que, puxa vida... Né? O pior é que essas músicas viram chiclete e depois tu sai cantando. Mas de sofrência não, Mônica, por favor. Tem disso, né? Ai, que loucura. Muito bem. Vamos então, agora temos ainda mais umas perguntinhas que eu quero saber. Sobre equipe. Tu vem falando exatamente sobre equipe, né? Que a gente tem uma comunicação ali que é com o paciente, né? Mas existe uma coisa de equipe, né? Em que momento... Sabe que eu me lembro, eu não sei se tu sentiu isso, era uma coisa assim, quando a gente se formava, eu vou fazer isso. E aí tu não pode passar para o outro, porque ninguém vai fazer que nem tu. A gente acha que, tipo assim, só a gente faz aquilo, o outro não vai fazer que nem eu. E aí eu tive vários colegas que foram fazendo, assim, uma especialidade, aí a outra que complementa a outra. Só que tem uma hora que tu não é questão de conhecimento, mas tu não tem braço para atender tudo isso, né? Não tem nem braço e nem habilidade, porque se tu passa fazendo endo o dia inteiro, não é a mesma coisa tu fazer uma endo, uma cirurgia, mais uma restauração, do outro que está fazendo endo o dia inteiro. Vai criando outra habilidade, né? Como a cirurgia, né? Enfim, né? Então, assim, em que momento tu te deu conta, ou sempre desde o começo, eu já parti, já chamei 5 colegas, ou não, eu fui crescendo? E outra, para complementar, para já fechar, o que para ti é importante? Agora eu vou pegar dica para mim, tá? Todas as dicas são para mim, mas essa, o que é importante quando tu traz um colega para tua clínica, né? O que é importante nesse profissional quase mais do que a competência técnica? Bom, vamos para a primeira parte da pergunta. Quando eu comecei, eu já pensei nisso. Não, eu levei provavelmente uns 17 anos, exatamente, para começar a montar a clínica, que eu comecei a entender que eu precisava de mais gente. Até ali eu trabalhava sozinho. Não acredito. Sim, 17 anos. Não é que um ano depois já estava botando gente, tu vê que eu era mais preguiçosa. 17 anos. Mas aí era outros tempos. Era difícil alguém ter uma clínica interdisciplinar. Aí eu comecei a trazer, aí trouxe uma, trouxe outra, e aos pouquinhos eu fui delegando esse tipo de procedimento, de atendimentos, inclusive por especialidades, né? Claro. Então, antes eu mandava endo fora,
um determinado tempo, né? Ali, quando eu comecei, ainda eu já comecei a parar de fazer, não quero E que, mais. na verdade, deixa eu até colocar um ponto. A gente tinha uma equipe, mas era uma equipe, cada um no seu consultório. Nós éramos tipo em 6, né? Daí tu tinha o que mandava para endo, para dentística, para prótese, não sei o quê. E entre ali rodava, mas a gente encaminhava. Multidisciplinar. Exato. E depois acabou que foi trazendo para dentro da clínica, né? Exato. Aí que Tá. muda todo o conceito. Muda o conceito. Muda o conceito. Exato. Aí não foi o fato só de achar que eu não poderia fazer. Primeira coisa que a gente também tem que pensar assim, quando a gente fica achando que eu sou melhor do que o outro, não vai haver transição nunca, né? Se eu não fizer, ninguém faz igual, não, aí já morreu. Mas quando tu começa a trazer as pessoas, e as pessoas, primeiro, muito bem selecionadas, elas têm que ser, e nós já tivemos várias passagens que não deram certo, Claro. erramos muito, mas quando tu vê que a equipe começa a pensar da mesma forma, agir como a cultura da clínica, eu falei há pouco, eu estava comentando com um colega, eu disse assim, tem 2 profissionais, os últimos que entraram, a sensação que eu tenho é que eles nasceram lá dentro. Ai, que coisa maravilhosa. Porque a primeira coisa, antes da competência que tu falou, para mim, é relacionamento. E esse relacionamento envolve o cuidado, a preocupação. Volta ao dinheiro ser consequência. Claro. Todos os profissionais que eu tenho lá, nenhum coloca o dinheiro na frente e vem questionar a parte financeira. A maioria deles não quer nem saber, recebe, nem pergunta o que fizeram e o que não fizeram, entendeu? Claro. A gente gerencia essa parte. Então, o paciente está em primeiro lugar. E isso eu acho muito importante. Nós lá, aí voltando para o lado da equipe, quando a gente pensa assim, o paciente em primeiro lugar, não também, eu também não concordo. O paciente é vice. Segundo lugar, vai ganhar medalha, vai para o pódio. Mas primeiro lugar é a equipe. Aí tu vai dizer, óbvio, né, Celso? Se tu privilegiar a equipe, ela vai atender bem o paciente. É óbvio, mas muita gente não faz. Claro, então, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Então, o primeiro lugar no pódio é a equipe. Segundo, o paciente. Ele vai ser bem atendido porque eu tenho a equipe em primeiro lugar. Então, eu privilegio sempre, em todos os sentidos. Eu tenho inúmeras ações que eu faço lá em prol da equipe, para que ela se sinta valorizada, se sinta reconhecida e que ela tenha tesão de trabalhar lá dentro e atender bem os nossos pacientes. Porque senão não vai rolar. Então, o paciente não é o primeiro lugar, ele é segundo, vice, mas ele vai bem, né? Ele vai no pódio, né? Tá ótimo, maravilhoso. Mas sabe que eu concordo contigo, tu sabe que isso faz também com que a equipe não rode, tu não tá sempre mudando, né? Eu tenho uma equipe assim, tipo assim, a Juliana Romanini, nós temos 30 anos de profissão, né? Ela entrou no primeiro ano, ela tá até hoje. A pessoa que entrou a horto, que entrou depois de 10 anos para ter horto, é a mesma até hoje. Sabe essas coisas? Claro. Então, assim, até hoje. Um que saiu foi porque foi da aula, não sei o quê. Outro largou a profissão. Mas todo mundo que entrou não saiu mais. Não. Né? Porque a pessoa tem liberdade, pode falar, pode colocar, pode ser quem é, respeitando, óbvio, a cultura do lugar. Mas tu sabe que tu falou isso, é maravilhoso, né? Tu sabe que eu tenho um dentista agora jovem que entrou na dentística, porque nós tinha um e agora a gente precisou do segundo. Aí ele pega, eu quase morro de rir, eu chamo ele de idosinho. Ele tem 28 anos, mas ele parece um velho. Ele vai lá na sala de espera, ele busca, pega o velho embaixo do braço e vem caminhando no corredor e me conta, e a senhora e seu marido. Eu digo, gente, parece... Mas é a coisa mais maravilhosa. Eu nem quero saber... Não, tô brincando, tá? Mas eu nem quero saber se a restauração tá boa. Pra mim já valeu, né? Qualquer coisa, se tiver ruim, ele refaz. Claro. Mas o carinho... eu escuto ele falando e vejo que ele pergunta da consulta passada e a história, como é que foi com a tua filha e aquilo. A pessoa tá te ouvindo, sabe? Tá atenta. Isso é maravilhoso, né? É sobre isso que nós estamos falando. Exatamente isso. Tu ter pessoas dessas na equipe é muito difícil conseguir, viu? Mas depois que tu consegue, tu não pode perder esse tipo de pessoa. Não pode. São pessoas que estão focadas naquilo que a clínica prega. Cuidar. Exatamente. Maravilhoso. E tudo isso vem de um ponto que eu acho importante, eu quero muito te perguntar, tá? Eu sou muito da comunicação, né? Tem gente que diz, Mônica, tu tinha que estar comunicadora, não dentista. Eu adoro conversar, porque eu acho que quando tu conversa, tu escuta um pouco, né? Porque eu falo mais. Eu não deixo ele falar. Mas eu acho, assim, a comunicação sempre foi uma preocupação minha, né? Eu acho que quando tu te comunica, tu consegue criar um relacionamento. Eu acho que toda a base do relacionamento, ela vem através da comunicação.
E eu tinha, numa época, a seguinte frase. Sabe quando as pessoas andavam um pouco agressivas, e na época do Covid, tudo, eu digo, gente, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Não é porque o outro entende com as suas dores, com os seus rancores, com as suas traumas, né? E às vezes tu fala a mesma coisa para duas pessoas e cada um entende de uma maneira, uma coisa impressionante. Mas mudei. E me dei conta que sim, eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que a pessoa entende na área da saúde. Quando a gente está falando em área de saúde, a gente é responsável, porque se o paciente ele não tiver o entendimento, ele não vai conectar, ele não vai fazer o que tu precisa, ele não vai aderir ao tratamento. Então, eu tenho que comunicar e tenho que fazer, inclusive, ele entender e conferir, né? E aí, depois, estudando tudo isso sobre comunicação, né? Que uma é informação e outra é comunicação. Informação é quando tu fala e comunicação é quando ele entende e tu te deu conta que ele entendeu. Muito bem. Como é que tu enxerga, né, essa questão da comunicação? Se ela é um talento ou se ela é uma habilidade para ser desenvolvida? Eu acho que as duas coisas. Tem gente que tem um talento nato, que se comunica melhor, e tem as pessoas que têm que desenvolver essa habilidade, treinando essa habilidade. Mas ela é altamente necessária no ponto de vista, principalmente quando tu vai formatar algum plano de tratamento, alguma coisa assim. Se o paciente não entender, ele não vai aceitar esse plano de tratamento. Então, ele tem que compreender muito bem. A pessoa tem que... Então, na comunicação, eu acho que existe várias etapas. Até o silêncio comunica. Concordo. Muitas vezes, num bate-papo, o silêncio comunica muito. Até uma expressão facial ou corporal tem um peso valioso em determinados momentos. Quando a gente está apresentando um plano, por exemplo, a gente tem processos dentro da apresentação de plano de tratamento, então, que é feito sempre na segunda consulta, nunca na primeira, na segunda consulta. Então, na segunda consulta a gente faz a apresentação do plano de tratamento, ele todo montado, existe um protocolo, existe um padrão, demora pra caramba para apresentar aquilo. É um tempo enorme para apresentar e explicado, muito bem explicado. E no explicar, tem uma terceira pessoa na sala sempre, que é a pessoa que vai depois fazer a negociação. Então, esta pessoa, ela fica prestando atenção, muitas vezes no paciente, às vezes ela pede para voltar. Ela faz a pergunta como se fosse o paciente. Porque ela já vê que o paciente está assim. Ou porque o paciente, às vezes, também se constrange em fazer alguma pergunta, porque ele vai passar por, não sei. O paciente é leigo. Então, a comunicação com o paciente é muito importante nessa hora, porque as pessoas dizem assim, o paciente, como é que é, não compra o tratamento. Eu também tenho pavor de compra e venda, já viu isso, né? Ele não compra tratamento, ele não compra procedimento, o paciente não compra procedimento. O dentista que bota na cabeça que ele tem que dar preço da coroa, da faceta, da restauração, não da existe endo. Isso. Não existe, ele compra, ele não vai comprar procedimento, ele vai aceitar ou investir no tratamento. A cliente vai no médico, eu quero tirar só um pedaço do fígado. Não vai fazer isso. O médico vai ter que fazer isso. O dentista às vezes põe isso na cabeça e vem com uma tabela de preço. Essa tabela de preço pode te orientar a precificar, mas aí vai ter outras coisas que vão influenciar o preço final. Claro, total. E quando vai para a negociação, não é a negociação do valor só que se faz ali. Antes de negociar, antes de apresentar, a negociação ela começa na expectativa. Eu tenho que negociar a tua expectativa, eu quero saber o que tu pretende deseja. E se eu posso fazer. Eu tenho que negociar o cronograma para saber se tu vai ter toda essa disponibilidade de vir aqui 10 vezes, 15 vezes, e que vai ficar tantas e tantas horas. Claro. Então, tanto a expectativa quanto o cronograma na segunda consulta são antes do valor. Sim, porque se ele não contemplar aqui, tu nem vai para lá. Exato. Tu não tem tempo de vir, eu não tenho como esquece. te atender por online. Exatamente, né? Esquece. E aí vai o valor, tá lá. Vou fazer 2 endos, 5 implantes, 3 coroas, 4 facetas, traço, aqui está o valor. Final. Assim que a gente trabalha. A vida inteira. E nunca tivemos problema com isso. Mas eu quero levar para minha esposa para ela ver o plano de tratamento. Ela é dentista? Não, mas está aqui. Manda ali. Agora, eu não vou colocar ali no dente 24 vai ser feita uma faceta. No dente 26 nós vamos fazer uma endo mais vamos ter que colocar uma resina indireta. Não precisa fazer isso. Tu pode colocar o global, tá aqui. Claro. Esse é o tratamento. E eu não tô te vendendo tratamento. Eu tô fazendo que tu aceite o meu tratamento.
Agora, se tu tiver questionamentos, vamos lá, eu vou tentar fazer com que tu entenda tudo isso. Então, a comunicação nesse ponto é muito importante que a gente saiba se comunicar, não queira ser usando palavras técnicas que o paciente não vai entender, Claro. com simplicidade, se colocando no mesmo nível. Coisas que a gente foi fazendo também não são exemplo para ninguém. Nós não temos mesa nessa sala, Aham. é sem mesa. Eu estou na Aham. tua altura do olho, tu tá sentado na mesma cadeira que eu. Sim, tu não tá no poltronão e a pessoa na Na- cadeirinha. Todo mundo igual ali, no Aham. mesmo nível, para deixar a pessoa totalmente à vontade. Mas extremamente privado. Ninguém vai te chamar quando tu tá fazendo primeira consulta nem segunda. Ninguém vai te chamar lá de jeito nenhum, só se morrer alguém, algum Claro, familiar, né? claro. Caso contrário, ninguém te chama. É privado total. Ninguém pode interferir ali. A gente trabalha assim e tem dado certo. Dá trabalho fazer esse tipo de plano de tratamento, muito, mas ao mesmo tempo a conversão, o aceite é muito alto. É muito alto. Por isso, porque é muito bem detalhado. Agora, se a pessoa não tiver condição de fazer por algum motivo, seja por tempo, seja por expectativa, já aconteceu por expectativa. Claro. O paciente vai lá e ele quer um dente branco, 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 e não quer saber. E aí a gente, não vou fazer. Não, e tipo assim, Ele vai amor, embora. mas isso não é clareamento excelente, porque tem isso, né? Hoje, Claro. o que a gente, por exemplo, eu noto assim, pacientes adolescentes, expectativa, te amor, eu quero aquele branco lá. Sabe? Sim. Mas amor, aquele branco ali não é clareamento, aquele lá é lente. É. Entendeu? Então, assim, eu não vou chegar naquilo. Se tu quer aquilo ali, com o clareamento, tu não vai chegar. Então, assim, tem que falar a verdade também, né? Claro. Porque senão é difícil, né? Eu tenho um paciente que agora ele queria colocar aparelho. Faz medicina. Não tem problema. Detalhe, agora implicou. Sim. Não tem problema. Vamos colocar. Tu pode, tu vai vir, porque, tipo assim, usou mal na adolescência, entendeu? E agora quer usar, tu vai poder vir. Ele não consegue vir na consulta de revisão, porque tá no plantão, porque tá aquilo, porque tem prova, porque não sei o quê. Eu digo, amor, quem sabe a gente ajeita isso aqui e quando tu tiver tempo. Porque também precisa entender isso, né? E às vezes o dentista, no anseio de, ai não, vamos pegar, ele quer, vai lá. E eu digo, pelo amor de Deus, é o pior é o prejuízo, sabe? Claro. Porque assim, a pessoa acha que tá ganhando, não, tu tá perdendo. Porque o que tu vai te perdendo. incomodar, o que esse paciente vai faltar, o que ele vai desmarcar, Exato. ele vai parar no meio. Não tem porquê. A pessoa tem que querer estar lá. Vai né? te arrepender de ter fechado esse tratamento, porque o arrependimento ele vai vir por isso, ele vai vir pela o estresse que ele vai causar na equipe, porque não é só o dentista, né? A própria Claro. equipe fica estressada com Claro. esse tipo de coisa. A pessoa chega atrasada, não consegue mais fazer o que tu tinha previsto, é uma confusão danada. Então eu sempre também acho assim, ó, às vezes não, muitas vezes, Mônica. Quando terminou a apresentação, eu digo assim, Mônica, agora fala o seguinte, vai pensar. Não define agora, porque é um tratamento longo, complexo e caro. Vai pensar. Eu faço várias vezes, e às vezes até eu chego ao ponto de dizer assim, vai colher Não uma é segunda teu opinião. momento. Vai colher outra opinião. Vai colher outra opinião, porque às vezes até a gente fica indeciso. E eu sempre digo para você, se tu não te sentir seguro, eu não vou me sentir seguro. Claro. Então tu tem que estar totalmente seguro. E isso Claro. acontece várias vezes, né? Não, e é um tratamento denso, né? Mas claro, meu Deus do complexo, é céu. difícil, né? Muito, muito. É por isso que eu digo, assim, a pessoa tem que estar lá e às vezes o dentista na ânsia de fechar aquilo, Claro. vai fechar, mas vai penar. E eu digo, e vai ter prejuízo psicológico, de Tudo. tempo, de dinheiro, de tudo. Vai ser um horror. Agora pensa, Mônica, para quem trabalha com meta. Isso eu acho horroroso. Eu não tenho meta, eu tenho meta, não. Não é pau. Isso eu acho um horror. É um horror. Eu Aí ve- vai trabalhar com meta, tu vai enfiar um negócio desse. Então, não. A gente Gente, não tem meta, não tem nada disso. A gente que está há mais tempo, né, e hoje vê as pessoas nas redes sociais e tem o pessoal que fala sobre gestão, tudo, eu falo um pouquinho de gestão, porque, né, bem pequenininha perto, né, de ti, eu sei que tu fala muito sobre gestão, tu escreveu um livro, enfim, e aí tu olha aquela pessoa assim, mas ela não tem clínica, e ela te explica como é que tu tem que fazer, sabe? E hoje eu digo para a pessoa, gente, ela pode ser maravilhosa, mas se ela não tem skin in the game, se ela não está com a pele em jogo, não escuto mais. Crítica de pessoa que faz menos que tu também não dá. Porque a pessoa, ela só vai te criticar quando ela chegou ou passou de ti. Porque se ela não fez essa caminhada, também não dá. Né? Então, é essas coisas assim que a gente tem que ver. Né? E aí, esse da meta
é o que mais me enlouquece. Meta. Como assim meta? Eu tenho que fechar 10 clareamentos no consultório. Mas e se aparecer, na verdade, mais siso, então ninguém quer vir clarear, eu vou clarear quem não quer clarear. Sabe, eu fico pensando, eu não consigo nem entender esse da meta. Como é que funciona? Me incomoda um pouco, tu entendeu? Porque tem meses que a gente faz mais siso, que é fim de ano, as pessoas estão de férias. Lá para novembro, dezembro tem mais clareamento, que o pessoal é verão. Mas tipo assim, eu quero vender 10 clareamentos todos os meses. Eu digo, oi? Eu escuto a pessoa falar isso. Eu digo, não, isso não pode ser real, né? Pior que é duro. Como é que tu vai vender? Tu precisa fazer... Não, e a pessoa vem para fazer uma restauração, tu vai vender para ela... Não, agora eu preciso fazer meta de cirurgia. Eu vou vender um aumento horizontal ósseo. E não vem o paciente para isso esse mês, como é que tu faz? Como é que faz? Não, eu preciso fazer agora tantos recobrimentos, sabe? Então, quando as pessoas querem me convencer, eu pergunto, vocês se sentiriam confortáveis indo a um médico, um cardiologista que tivesse meta? Vocês sentiriam uma meta de stent? Vocês estariam confortáveis? Nem precisa botar, mas eu tenho que fechar minha meta, vou botar em ti. Por isso. Então, por que vem esse negócio da odontologia? Nós somos empresários, nós temos que ter meta. Não pode dizer palavrão no podcast. Não, pode. Tu pode tudo, tá? Tu pode tudo. Porque não tem cabimento. Eu acho uma vergonha. Ai, que delícia conversar contigo. É demais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, eu sei que a gente fala muito de gestão, né? E tem aquelas palavras que eu acho que, assim, cansam, né? Tipo assim, gratidão, propósito, né? Sabe, que vão pegando, que tu sai, não pode mais falar, que parece que já... E que elas têm um valor, mas elas perderam o valor por serem tão utilizadas. E quando a gente fala em gestão, tudo isso que a gente falou, ele é um braço da gestão de equipe, gestão de pessoas, gestão da comunicação, ok, né? Mas falando especificamente de gestão, assim, sempre que eu falo com as pessoas me perguntam, Mônica, mas como é que tu te organizou? Mônica, mas como é que tu pensou isso? Mônica, mas por que tu decidiu te dar um prolabore? Não sei o que. Mônica, as pessoas me perguntam, né? E foi acontecendo natural, que nem tu me disse, Mônica, eu não tinha nenhum planejamento, a coisa foi acontecendo, eu fui vendo que funcionando, né? Mas em que momento, porque tem um momento assim, né, que a gente se dá conta, né, que as pessoas falam assim, quer fazer o consultório funcionar, quer que ele seja relevante, quer que ele dure por décadas, né, tem que te dedicar, estudar muito, fazer um trabalho sério, né, a gente tem essa questão. Mas tem um momento, quando a gente trabalha na clínica privada, a gente que não é da área acadêmica, né, a gente é bem clínico, né, qual é o momento que vem assim na tua mentalidade, teu insight? Não, isso aqui eu preciso fazer uma gestão. Porque não existia essa palavra. A gente fez ela sem ela existir. É verdade ou não? Sim, sim. Né? Em que momento tu te deu conta que a gestão ela era tão importante, ou mais, às vezes, do que a técnica, do que o material? Porque eu digo, gente, para tu ter um bom material, para tu ter uma boa técnica, tu tem que ter uma gestão. Porque se tu não organizar aquilo... tu não consegue fazer uma odontologia de excelência, né? E eu sei que tu tem um gestor, mas a tua cabeça foi de gestor, né? Em que momento tu te deu conta que isso é tão importante quanto fazer curso de técnica, curso dos materiais? Bom, eu quando começo os cursos, às vezes as pessoas não gostam. O curso se chama Impacto da Gestão. Aí a pessoa chega lá e eu começo o curso dizendo o seguinte, gestão não se ensina. Só fica todo mundo assim me olhando, né? Mas porque eu paguei o curso para aprender, só um pouquinho. Gestão, ela é muito individual. Cada um de vocês que está aqui hoje, ou cada um que está assistindo, tem uma clínica de um tipo, tem uma equipe de outro tipo, Claro. Totalmente diferente. Então, se tivesse um passo a passo, seria fácil. Onde é que tem passo a passo que não tem como tu fugir? Na parte tributária, na parte trabalhista, na parte ética, aí tem passo a passo. Claro. Fora disso, adapta as tuas circunstâncias, as tuas características, ao teu tipo de trabalho, teu modelo de trabalho. Se é um trabalho privado, se é um trabalho de convênio, vai ter que adaptar. Claro. Agora, a gestão em si, eu acho que a gestão é um termo muito amplo. Então, talvez a gente pudesse sintetizar tudo na organização. Nós precisamos ter uma clínica organizada. A partir da organização, nós temos que ter o quê? Dados. Então, eu acho essencial um software, eu acho, de gestão que possa ter, Mostrar. onde não é só ter o prontuário, onde ter só agenda, mas ter números para a gente poder orientar a caminhada. Um programa de revisões, ele só vai funcionar se tiver dentro do software que todo mês vai te aprontar que tem. Não vai lembrar na cabeça, Claro. com milhares de pacientes, qual é o paciente que tem que vir no mês que vem, em julho. Claro. Então, hoje, no
no início de junho já começa, sai a relação, o pessoal lá já está começando a preparar o envio para as pessoas que teriam que vir no mês de julho. Claro. E assim vai indo. A parte financeira tem que estar ali dentro, a própria parte de agenda, mas os prontuários hoje, cada vez mais ricos, né? Cada vez mais ricos. Existe hoje na inteligência artificial, a gente tem usado há um ano e pouco, desde setembro do outro ano, que a gente tem usado a inteligência artificial no prontuário. Onde então, em vez de anotar, onde a gente anotava muito pouco, a gente narra. Ele está falando já, ai, tu está muito avançado. Ele narra. Então, nossos prontuários hoje são de... Gigantes. Gigante, mas, em compensação, está tudo ali. A Mônica elogiou, a Mônica criticou, tudo vai ali dentro. Claro. E já tem vários softwares que tem isso. O nosso não tem isso. Então, a gente tem um outro programa, um outro software que a gente faz isso. Só que o mais interessante é que os softwares que tem, eles têm o prontuário. Prontuário rico. E eu acho que isso a base da transição está no prontuário. Claro. Se o outro dentista lê o teu prontuário, todo ele ali, bem explicado, muitas vezes já é um briefing, né? Já é um briefing. Exato. Agora, ele tem uma outra vantagem que eu considero a maior dele, que além do prontuário narrado, quando termina o atendimento, tu narra. Né? Nosso protocolo é assim, nós não fizemos durante, não gravamos na frente do paciente. Claro. Nós vamos ter lá e narramos. Pode ser feito isso, mas a gente narra depois. Narrou, terminou a narração, ele já emite uma mensagem para o paciente. Aí ele vai dizer, Mônica, hoje, né, ou ontem, no caso, depende do que você vai mandar, a gente fez as tuas cimentações das lentes, né, pudeste verificar que ficou muito bonito o teu sorriso. Eu quero te parabenizar pela tua colaboração. Claro. Fosse espetacular durante o atendimento e tal. Então, a partir de agora, se faz necessário revisões, vai ser comunicada dessas revisões. Não esqueça de fazer uma higiene gentil, né, com a escova, com o fio dental, etc, etc. Ele vai pegar o que eu falei e vai melhorar muito a armação desse negócio. E tu já vai receber a mensagem, vai copiar e colar no WhatsApp e já mandar para o paciente. O paciente está chegando em casa e está recebendo isso. Ou no outro dia. E o paciente fica super feliz, porque eu estou narrando coisas que aconteceram no atendimento. Claro. Não, tu está acompanhando, tu está consciente do que está acontecendo com ele. E eu posso narrar que a Mônica chegou, que teve na festa do filho dela, comentar sobre a festa do filho. Tudo vai na mensagem, fica espetacular. E fica no prontuário. Só que a mensagem é diferente do prontuário, mas ela é baseada no prontuário. Então, eu acho isso fenomenal. A gente está fazendo um ano e pouco e os pacientes adoram. Então, evita aquele tempo que tu está ali anotando, porque muitas vezes, no meu tempo de faculdade, era assim, ó, MO mais a resina e pronto. Então, hoje não, hoje é muito mais rico. Tu é bem tecnológico, né? Eu, como trabalho com prevenção, não sou tão tecnológica, tenho uma dificuldade para tecnologia, né? Porque, claro, vai vindo novos equipamentos e o pessoal vai usando. E eu sou assim, gente, nada que uma boa escova, um fio dental, tu entendeu? Esses são os melhores equipamentos tecnológicos. Se tu usar bem isso, tu não precisa conhecer tanta tecnologia odontológica. E, enfim, e aí eu custei para sair da ficha. Porque eu pensava assim, né? Eu tô 30 anos com ficha. Eu vou ter que digitalizar para usar 10. Porque eu pensei, não, vou trabalhar 40. A pessoa que tá 10 anos com ficha, ela digitaliza 10 para usar 30. Estou aqui no podcast, aí vem uma e me fala, eu engolindo em seco, eu começo ficha em papel, a minha irmã dizendo, eu te vi, eu digo, sério, como o podcast me fez crescer? Eu espero que as pessoas tenham aproveitado. Fui lá e disse, para ontem, coloquei o programa, tudo eu tenho no programa, já faz quase uns 2 anos. Muito bem. Gente, eu ia com o paciente e eu tinha ficha. E eu tinha que falar com o paciente, estava no programa. Eu colocava um bloquinho de receituário, porque eu precisava ficar riscando, porque, tipo assim, e eu ainda dizia, é que eu estou agora tecnológica, só que eu preciso estar riscando. Eu falava para o paciente, porque até o movimento do corpo, eu tinha que me habituar diferente. É impressionante, né? Mas é tão maravilhoso, assim, quando tu vai crescendo com as novidades, assim, a gente... E aí em benefício do paciente. Em benefício do paciente. E aí tu atende melhor, tu responde melhor, tu tem os dados melhor, o teu dentista consegue... É incrível. E aí eu tive colegas que me disseram, ai, Mônica, pelo amor de Deus, ai, não precisa, sabe? Ai, para mais 10 anos... Né? Nós não somos dessa geração. Eu disse, não, a gente não nasceu nessa geração, mas a gente está trabalhando nela.
a gente tem que estar usando o que tem nela. Porque a gente está atendendo nessa época, né? Então, não importa onde é que a gente começou. Mas se a gente está atendendo nela, a gente tem que, né? Então, é lindo de ver, assim, a tua mentalidade, assim, é privilegiada, né, Celso? Não é de graça, né? Aqui. Mas tu transitando ainda, tu principalmente transitando nesse meio de jovens aí, de adolescentes, meu Deus do céu, tem que estar lá dentro, direto. E funciona, né? Ela funciona muito bem. A tecnologia, ela não, cada vez está mais veloz. Agora, nenhuma ferramenta, isso na minha visão, nenhum equipamento, nenhuma tecnologia, nenhuma ferramenta vai ser mais importante ao longo do tempo, porque a IA vai chegar num ponto que ela vai colocar todo mundo dentro da IA. Todo mundo vai ficar da IA, tá? Todo mundo aqui, no alto nível da IA. Se todo mundo tiver no alto nível da IA e da tecnologia em geral, dos equipamentos, laser, scanner, qualquer coisa, todo mundo tiver nesse nível, qual será a moeda principal? Qual é a ferramenta mais importante se todo mundo tiver nesse nível? Humanização. Personalização. Teu atendimento. Exatamente. O lado humano vai privilegiar e vai estar acima de tudo isso, porque todo mundo vai estar no mesmo nível. Mas eu acho é que só pagar e comprar. Mas ele já é. Já é, ele claro, já é. claro. Sabe que às vezes as pessoas, claro. assim, quando eu for e falo sobre gestão, as pessoas querem muito aquela gestão do consultório, sabe? Sim. Eu digo, amor, isso aqui tu precisa... Não, óbvio que não, né? Mas isso tu pergunta pro contador, isso aqui tu faz... Entendeu? A gestão é tua. Eu digo, tu compra um equipamento, tá? Aquele equipamento, vamos dizer a laser, né? A laser para fazer. Tu vai usar a cada 10 atendimentos, tu vai usar num. Vamos dizer que tu faça 1 de 10. Ok. Qual é o único equipamento, eu sempre faço essa pergunta, que tu usa em todas as consultas? Nossa, tá tudo aí. Tu, tá. Qual é o único equipamento que tu, Celso Hort, usa em todas as consultas? O Celso Hort. Aí, tu compra o scanner mais moderno, o laser mais moderno, o valo mais moderno e tu tá antiquado, porque tu não te renovou, tu não foi pro conhecimento, tu não fez curso de comunicação, tu não desenvolveu habilidades, né? Então, eu digo, gente, quando eu penso em gestão pessoal, muito mais do que o consultório. Claro. Por quê? Porque quando eu penso num consultório, né, a gente não conhece a clínica de todo mundo. Mas se a pessoa me disser, eu tenho uma clínica odontológica, na minha mente vem o quê? A cadeira, o mocho, o armário, a sala de recepção, o escritório, mais ou menos, né? 70% tu consegue, né, visualizar como seria. O que muda, então, de uma clínica para outra? É o profissional. Claro. Né? Então, é sobre isso, né? Então, eu acho humano. que tu ter um relacionamento, uma confiança, isso aí... E tu tá com o conhecimento avançado, é outro patamar, sabe? É outro nível, assim, é maravilhoso, né? Bom, nós temos que ir finalizando, gente, eu quero que ele volte, ele não vai voltar porque ele é ocupado, ele faz aqueles tratamentos que demora a tarde inteira, entendeu? Mas ele vai vir, eu vou convencer ele, vou dar um tete, ele vai voltar. Mas eu queria que tu deixasse, antes da gente terminar, um conselho. O que tu diria para uma pessoa que está assim, se formando, começando a carreira, não vai seguir uma carreira tão acadêmica, quer ir mais para a clínica? Qual o conselho que tu daria? Assim, claro que a gente tem vários, né? Mas tem um assim que realmente possa fazer a diferença. Eu só tenho um que é o que eu utilizo até hoje. Gostar do que vai fazer. Se não gostar, ainda mais para quem está se formando, procura outra coisa. Vai para outro destino, outra área. Mas gostar, para mim, é o que finaliza um bom dia de trabalho. Eu saí do trabalho estressado porque eu fiz coisas que eu não gostava, poxa, troca. Isso eu falo lá nas nossas reuniões habituais, toda semana. Eu sempre digo para algumas pessoas, às vezes, para as próprias auxiliares, não está gostando, pelo amor de Deus, vocês têm idade, troca, não fiquem aqui. A mesma coisa para o dentista. O dentista tem que gostar do que faz. Ele não pode entrar hoje numa profissão, em qualquer profissão, né? Simplesmente pensando no que isso vai render no final do mês, que se vai ter status, se não vai ter status. Não. Eu acho que a gente gostar do que faz é o que nos leva para frente. É fundamental para mim. Mas deixa eu até complementar assim, nessa questão que tu diz assim, gostar do que faz, né? E gostar de pessoas, porque a nossa profissão exige gostar de pessoas, né? Muito. Porque às vezes tem aquela pessoa que é muito assim regradinha, gosta de fazer sempre o mesmo, mas
tem problema, sabe? Sim. Não tem. Então, a gente, além do procedimento, a gente faz um atendimento à Exato. pessoa, né? Então, acho que tem que gostar de pessoas. Sabe que ano passado eu tinha uma pacientezinha, coisa mais querida, me encaminharam. E aí ela me pergunta, a senhora é aposentada? Eu atendendo. Trabalhando, duro. Aí eu olhei, eu não entendi, a tia Mo tá te atendendo, eu tô trabalhando, né? Aí ela, não, mas é que tu tá assim, te divertindo muito. Bem assim. Aí eu pensei comigo, se não for para me divertir, eu nem vou descer pro play. Depois de 30 anos, tô com os filhos, entendeu? Se eu não me divertir, eu já não quero. Aí eu digo, a tia Mo se diverte, é verdade. Mas sabe que aquilo me marcou de uma maneira... Porque na mente dela, tipo assim, não, sabe? Tu não pode estar te divertindo. E eu abraçava e conversava e falava piada. E eu saio bem, né? Então, assim, eu acho que é isso. Tem que gostar do que faz e também gostar de pessoas, porque a gente trabalha muito com pessoas, né? A equipe são pessoas, os pacientes são pessoas, né? E eu sempre digo, né? Quem não entende de pessoas, não entende do seu negócio, né? Que é a frase do como é que é aquele maravilhoso de gestão? Ui, me fugiu até o nome. E ele fala, né, que 100% dos pacientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. A gente tem que gostar de pessoas, né? Tu foi muito precisa quando tu falou de uma coisa que a gente sempre fala lá. Nós também nos divertimos durante o dia a dia. Claro que tem as áreas de estresse, tem áreas, às vezes, difíceis, mas se a gente for falar uma palavra do que a gente gosta de fazer, a gente se diverte também. Tem que se divertir. Claro que quando aparece aquela endo da criança que caiu com 1 ano e meio e fistulou, Claro. vamos combinar que é tipo assim, a tia Mo sai que não sabe nem em que planeta tá, né? Exatamente. Porque é o pega-pega. Mas faz parte também, né? Claro. Tem que correr um pouquinho de sangue nas veias, a gente tem que viver um pouquinho de emoção, né? A gente é mas brasileiro, né? Professor, eu não tenho como te agradecer. Eu tô emocionada, eu vou te dizer que eu tava bem nervosa, tá? Porque como é um assunto que eu gosto muito, né? E eu acho que o aprendizado ele foi muito mais empírico e de experiência e de vivendo 30 anos. Eu digo, meu Deus, eu vou conversar com uma pessoa que sabe muito, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito e eu tinha medo de me perder. Então, assim, eu não tenho como te agradecer a tua generosidade de vir, de falar. Mas quem quiser aprender um pouco mais, né? Ele é uma referência, ele tem 50 anos de clínica, ele é uma pessoa que escreveu um livro sobre gestão clínica, quer aprender um pouquinho mais? Eu quero fazer propaganda, porque eu sei que é outubro, né? Temos curso lá na clínica Hort, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho também disso para que as pessoas que querem aprender um pouco mais possam, né? Porque eu acho muito melhor aprender antes do que aprender depois no sofrimento. Na realidade, esse curso ele existe é recente, desde 97. Super. Então, a gente sempre vai atualizando também porque o público também de jovens, não é só de pessoas com mais experiência, é bem híbrido o público. O que acontece lá dentro é chamar atenção para o dia a dia. Exatamente as coisas que acontecem. É como tu falaste antes, né, que tem pessoas que não praticam e ensinam. Eu não sou contra nada disso, porque às vezes a própria teoria é a mesma coisa, a pessoa que pesquisa, mas tem um lado positivo de quem pratica e que sente, né, onde o sapato aperta, Claro. sabe como lidar com as pessoas. Então, nós mostramos exatamente o dia a dia de uma clínica. É assim que a gente mostra. E com pouquíssimo ou nenhum investimento. Eu tenho que comprar tal equipamento, tenho que comprar nada. Não se fala nada disso. Se fala em aplicabilidade no lado humano das pessoas, de como pode mudar algumas percepções, como pode mudar a dinâmica do dia a dia, como pode mudar a comunicação. É sobre isso que a gente fala lá. Então, eu levo alguns palestrantes também, a professora Manuela, na parte Rita. tributária, que é um protocolo que não tem como fugir, a Rita. Que é odontopediatra, né, de formação. A Rita Então, mas não pratica. Não, ela tá maravilhosa nessa parte tributária, ela tem muito conhecimento. Tem mais o Rafael Terra, que é de marketing, então ele vai com a parte técnica do marketing, é uma pessoa que trabalha com a meta, então, a meta que eu digo, a empresa, né? Uhum. Então, é um curso que tem dado para nós muita satisfação, porque também a base de presença lá
É muita gente de vários estados do Brasil inteiro, do exterior, que vão fazer o curso. É muito legal. Então, E é eu bacana. acho esse curso, às vezes a gente está, né? O senhor vai lá, coloca o curso e às vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, eu vou lá fazer o curso, tu tá ganhando muito mais. A pessoa que está fazendo o curso está ganhando muito mais. Claro. Porque ela chega na semana e já muda toda a mentalidade, é outro olhar, muda toda a tua Sim, dinâmica, né? exatamente. É isso aí. Maravilhoso. As datas? Não lembramos, mas a gente É lá coloca pelo dia- depois, a gente coloca É, depois. é. Mas é em outubro, pessoal. 20 de outubro, 19 de outubro, são mas 3 coloca, dias. coloca 3 lá dias. no Instagram, tá lá, né, professor? Tá lá, no tá lá. Instagram, coloca. Tá lá no Instagram. Vale a pena, sabe? Eu acho assim, às vezes a gente insiste tanto em aprender uma técnica, né, específica que tu vai usar uma vez a cada 6 meses e não tá aprendendo coisas que precisa verdadeiramente pro dia a dia, né? E Sabe- depois Sabe que isso foi bom tu me lembrar de uma coisa, eu sempre falei isso. E também, no mundo acadêmico, eu era um pouco visto de lado, que eu dizia que 50% é resultado e 50% é o entorno. Quer dizer, 50% é a técnica e 50% é o entorno. E o entorno não deixa de ser a parte da gestão que nós aplicamos em cada clínica. Cada clínica Claro. aplica a sua. Mas eu considero 50%. Porque já está mais do que dito, né? Todo mundo fala isso. O resultado é obrigação. Né? Eu posso não conseguir o melhor, mas é obrigação eu tentar Claro, conseguir esse resultado. claro. Saber diagnosticar é obrigação. Eu tenho que estudar para isso. Claro. Agora, eu preciso saber do entorno. Então, todo mundo já espera que eu vá acertar no diagnóstico. Mas nem todo mundo espera que vá ter alguém para escutar. Que alguém que ele vai lá para poder ser escutado. Coisa que ele não está acostumado, isso impacta, porque na área médica não acontece isso. Claro. E quando ele chega lá, encontra um profissional que escuta, A tua né? dor, o Exatamente. teu desejo. Deixa tu falar. Então, isso, eu acho que isso modifica muita coisa. Celso, muito obrigada. Ai, eu quero deixar aqui registrado o meu próximo convite, tá, gente? Ele não vai poder dizer não, que está na frente do Celso, muito obrigada. Que Obrigado, prazer, eu. que aprendizado, que Que é generosidade. Não, eu tô te falando de coração, assim, eu tô realmente emocionada, né? Tu sabe que foi turbulento o nosso encontro, assim, a gente conseguir agendar, mas, gente, começar essa temporada contigo, Celso Hort, assim, é um privilégio, assim, é um momento na minha carreira, assim, que eu tô muito, muito, muito feliz de te ter aqui. Também Obrigada, estou muito feliz, obrigada muito mesmo. feliz de estar aqui, te agradeço o convite, foi uma honra estar aqui, também trocamos ideias, também aprendi aqui hoje, eu fico feliz por isso também. Obrigada.